Isso aí, pessoal, vai mandando aviãozinho aí. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, importante, que Muito mesmo. imagino pouquíssima gente pensou nisso até agora. Que é o seguinte: o que nós vamos fazer com os clientes e com o nosso trabalho personal, mesmo as academias, mas principalmente no personal, que é o nosso tema aqui, no pós-Covid. E aqui eu quero fazer uma distinção. O que eu estou chamando de pós-Covid, eu sou só eu, né, no exterior também, é diferente do pós-corona. Então eu tenho feito essa distinção, até escrevi um texto, sei lá, esses dias aí, não, um vídeo que eu fiz e eu falei do pós-corona. Pós-corona, vírus, obviamente, é quando acabar a pandemia, tal, né, porque está cada vez mais perto, a gente não está sofrendo, mas está chegando. E o pós-Covid é o pós-doença, lembra? O corona está aí para todo mundo, mas Covid é a doença. Então a discussão hoje aqui é a seguinte: o que nós vamos nos preparar, deveríamos nos preparar para atender as pessoas que tiveram Covid, certo? Tanto para o pós-Covid como para o pós-corona, na verdade. Para as pessoas que tiveram Covid. E a gente vai falar um pouco disso agora, né? Então, base um artigo que nós vimos aí. E o pós-corona seria as pessoas que não tiveram Covid, mas que estão nessa situação, né? Umas pessoas reagem bem, outras têm muitas dificuldades e tal. A história basicamente é a seguinte, para vocês começarem a pensar nisso, porque nós vamos chegar em breve no pós-Covid, no pós-corona, desculpa, no pós-Covid nós já estamos, para muita gente, nós vamos chegar no pós-corona. Durante todo esse tempo aí de pandemia, a gente tem falado muito, né, as academias, as entidades, os profissionais, do papel do exercício, né, e dos treinadores e das academias na melhora da imunidade, né, e ajudar a melhorar a imunidade das pessoas para evitar que elas fiquem doentes. O que é certo, é inequívoco, tem ciência aos montes aí mostrando isso, né? Temos mais, o Jeff chegou aqui, o Jeff hoje também vai poder dar uns palpites bons, Gil, assim como você. Então nós temos falado da imunidade e tudo, né, e as campanhas aí para os governadores liberarem, para tornar a academia essencial e etc, o que na verdade, convenhamos, adiantou muito pouco, né? Eles fazem o que eles querem, aonde é essencial, eles vão na justiça e pegam uma liminar e fecha tudo e pronto. Mas o que interessa aqui é que agora a gente tem que começar a pensar já além da imunidade. Então vamos falar um pouco do pós-Covid, ou seja, daquelas pessoas que tiveram Covid. Não sei se vocês acompanham, mas o Gil está aqui e ele é um caso real, o Jefferson está aí e é um caso real, outros que eu conheço, um amigo nosso, que não sei nem se o Juliano está sabendo dos detalhes, o Rogério, que está no período pós-Covid. Enfim, existe uma série de sequelas da Covid-19 que se estendem por meses. E isso muita gente não sabe. Quem não teve, não sabe. Quem não teve ninguém próximo, às vezes não sabe. Olha lá, já falou aqui da sarcopenia. Sarcopenia, função respiratória, condição física, obviamente, geral, problemas da saúde mental também devem ser considerados aí no pós-corona, vamos falar, né? Muito. Saúde mental, de quem teve, que passou, o Gil viu a morte de perto, né? E mesmo quem não teve, de ficar um ano em casa, sem contato com a família, sem contato com os outros, essa coisa toda. E essas sequelas, aí de quem teve mesmo Covid, elas estão durando muito mais.
né? Então, ontem mesmo, esse nosso amigo aí, o Rogério, de manhã ele não me respondeu uma mensagem e tal, achei estranho, ele acordou ao 12:30. Por quê? Porque a fadiga crônica não deixou ele até agora. E acho que você, Gil, também falou, né, já sobre isso. Sim. Fadiga crônica, sarcopenia, perda de massa muscular, respiratória, função respiratória. Tem uma série fora a parte mental também. Tem uma série de sequelas que parece que dura menos. Aí eu li o seguinte também, vocês viram. Com base na SARS, lembra da SARS? Lembra? Que era um outro vírus, um outro tipo de coronavírus, né? E a SARS não chegou, foi uma pandemia, principalmente lá na Ásia, né? Chegou na Europa e tal, mas não virou o que virou essa aqui. O pessoal médico e tal, eles têm lá os estudos das pessoas que tiveram SARS, né? Tem mostrado que algumas das sequelas podem durar anos, a recuperação pode durar anos. Isso eu não sabia até eu ler esse negócio aí. Tá? Muito bem. Gil, tem muito para falar sobre isso, depois eu volto. Realmente, eu acho que... Olha o que o Jeff falou aí agora. Tive câimbra na coxa. Eu tive um infarto pulmonar. Vou resumir, não vou contar minha história de novo aqui, mas eu tive um infarto pulmonar. E o que segurou, mesmo depois do infarto pulmonar, minha oxigenação baixou muito pouco. Porém, eu me sentia muito cansado. Então, acho assim, galera, tem várias considerações sobre treino, que inclusive, Tadeu, quando eu estava lendo a reportagem que você enviou, eles falam sobre monitoração da fadiga. E nós levamos, há 3 anos atrás, um especialista que falava sobre a monitoração da fadiga. Então, dentro desse universo, agora, a gente cuidar de aspectos mais simples do treino, como a percepção subjetiva do esforço, a capacidade de recuperação pós-treino, a qualidade do sono, elementos simples que antes a pessoa conseguia executar e de repente ela perde essa capacidade, realmente se faz necessário. A discussão é algo que deve estar no ponto em primeiro lugar, de saúde, entendendo que vai existir sim uma sensação de fadiga crônica. A minha se estendeu por muito tempo e ainda você fica com uma outra coisa junto, que é a sensação de incompetência. E junto com a sensação de fadiga, para ser bem sincero, galera, isso eu tive, você se sente fraco e um merda. Então, isso mostra, e os artigos, o artigo que o Tadeu compartilhou, fala da importância do papel educacional do treinador. Então, onde a gente vê, eu estou aqui com um post da Sociedade Paulista de Pneumologia, que fala que os sintomas podem durar, sim, simplesmente de 2 a 4 semanas, que 58% das pessoas relatam fadiga, suor, problemas de pele, dores, febre intermitente, problemas de sono e apneia. Então imagine, só vamos pegar o problema de sono, que já é uma coisa natural, comum durante a vida moderna. Então o Covid é uma doença que depende muito da capacidade física, da capacidade estimulada e trabalhada por nós. A história da sarcopenia, ela vai acontecer por vários fatores. Eu acho que existe sim algum desencadeamento da doença e porque você vai ficar parado. Então, você vai ter uma sensação realmente prejudicada. A gente tem no Instituto, Tadeu, eu gostaria de compartilhar isso bem rápido. Nós temos o caso de uma aluna que pós-Covid, ela teve um gatilho de sistema imunológico e ela não se recupera, cara. Ela não se recupera. A gente não sabe se foi o susto ou se realmente, segundo ela, é consequência também do Covid. Então, ela teve a doença e continua com o sistema imunológico realmente deficitário. Ela vai conseguindo treinar de acordo com o que ela consegue e é uma doença muito séria. Inclusive, galera, quando eu falo que é sério, porque ainda existe uma parcela da população
aqui, eu não sei se o Gerson está indo, o Gerson entrou, foi um aluno, ele perdeu a esposa, que era aluna nossa, e isso é muito triste. Então, a doença depende, sim, de várias estratégias que a educação física também pode ajudar. Não é só a educação física, mas também pode ajudar. E assim, o objetivo hoje da gente falar sobre isso, pessoal, principalmente para quem chegou, é alertar, e muito pouca gente já pensou nisso ainda, né? Porque não estamos ainda no momento, mas, quer dizer, não estamos livres ainda do negócio, a oportunidade que existe. Mas é uma oportunidade para os profissionais como vocês, para os personal trainers. A oportunidade de ajudar, e vai ser, eu não tenho a menor... Nos Estados Unidos, esse artigo que eu mandei para o Gil, que ele mencionou, tal, é do Reino Unido, e tem vários profissionais lá relatando o que eles estão fazendo e os programas que eles criaram. Né? Porque lá o negócio já está mais adiantado, nos Estados Unidos também, a vacinação e tal, então eles estão entrando realmente em breve no pós-corona. Mas eles estão relatando ali todas as coisas. E é fundamental que você, desde já, se você tem interesse por isso, em ajudar essas pessoas, né? E até um deles fala uma coisa muito legal, ele falou, a gente não encarou isso como uma oportunidade de negócio, embora seja. A gente está encarando como uma obrigação profissional, de ajudar as pessoas que tiveram Covid a se recuperar um pouco mais fácil e em menos tempo. Então, estudar muito, e Gil, eu já pensei nisso também quando estava pensando hoje na live, vamos fazer o possível para ter um profissional internacional desses no Congresso. Provavelmente não, mesmo que o Congresso seja presencial, ele não estará presencial, porque ainda não vai ser coisa, mas a gente bota ele que no ano passado para dar palestra com a tradução simultânea virtualmente e tudo. Vou fazer o possível, vou começar a procurar já. Vocês devem começar a estudar já, com acompanhamento de médicos, principalmente, que tem agora. Por quê? Porque o que eles estão estudando já no exterior, né? E montando esses programas de auxílio às pessoas que tiveram Covid, da recuperação. Estão estudando com o pessoal médico, a fisiologia da doença, a fisiologia do tratamento. Então é importante que você entenda qual é o processo da virose, né? Uma virose, né? A gente fala virose, parece que é um negócio simples, né? Mas é uma virose. Da virose no organismo quando provoca a doença, o que acontece, como que o tratamento lida com isso, e aí as consequências e as sequelas físicas, emocionais, respiratórias, etc. E qual parte dessas... obviamente isso exige uma equipe, né, a pessoa vai ter que dar, mas qual parte dessas o profissional de educação física pode ajudar, que é uma parte bem grande, porque a parte muscular, a parte respiratória e obviamente a parte da saúde mental, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção até foi o seguinte, você pensa em personal trainer, né? Personal training, pensa em 1 para 1, mas uma das coisas que eles alertam ali, as pessoas, uma das atividades, o tipo de atividade que está mais sendo procurado e que está tendo melhores resultados, né? Ainda que lentos com essas pessoas, são as atividades em grupo. Formar pequenas comunidades para as pessoas poderem trocar experiência, né? Então, por exemplo, o grupo de corrida é legal, mas um grupo de caminhada é muito legal, porque as pessoas conseguem, inclusive, conversar e trocar. Mas, de qualquer forma, atividades que formem uma pequena comunidade ali que possa ser feita para que as pessoas possam conversar, e aí é a parte da saúde mental e trocar informações e se motivar, né? E dar suporte umas às outras nesse processo de recuperação, né? Pessoas como o Jefferson, como o Juliano, que tiveram a doença e que são praticantes de atividade física em alta escala, comparando com a média populacional, né? O Jefferson com as pedaladas dele e tudo, vocês vejam as dificuldades todas, né, de voltar à normalidade, né? Meses já, e a normalidade ainda não foi atingida, a normalidade de condição física e tal. Então, imagina pessoas que não têm, né, a prática da atividade física, que faziam muito pouco ou que não faziam e tiveram essa doença desgraçada. Então, a ideia sim, sim, Jefferson, não esqueci do teu pós-operatório.
a ideia é que vocês se liguem, né, e comecem já a preparar o seu trabalho, quem tiver interesse nisso, estudar muito, procurar as fontes de informação, né? Nós vamos ver o que a gente consegue ajudar aí para ter essa possibilidade de trabalhar com pessoas que tiveram Covid. Muitos dos seus clientes, muitos não, mas alguns dos seus clientes certamente vão ser pós-Covid, né? Vão ter o Covid e vão voltar para você, ou já voltaram, mas alguns deles vão ter essas sequelas por meses, às vezes por muito tempo, né? Acho que você falou, né, Gil? Você tem clientes aí que tiveram Covid, como é que tá? Então, eu tive uma cliente, a gente está, inclusive, que ela não está se recuperando bem, ela se curou do Covid, mas ela continua com tosse, com recaída de resfriado, não está legal, ela está investigando e tal. Temos outros casos de pessoas que tiveram de uma maneira branda, não teve nenhum caso grave, né, aqui de aluno. Tive alunos que foram internados e começaram o treinamento. A pessoa chega mal, tá? Então isso eu tô com um case próximo agora, a pessoa ficou internada por 2 semanas e depois que estava curada e liberada, começou o trabalho de retorno às atividades e é interessante a gente que é os dinossauros, né, que tem aquela percepção, aquele feeling, você vê a pessoa chegando destruída, com o emocional dela lá no chão. E o exercício físico começa, passo a passo, a trazer a sensação de mais vigor físico. Esse aluno levou 3 semanas para ele começar a ter um treino mais, abro aspas, normal. Até então, você vê que a pessoa entra em fadiga mais rápido que o normal, sendo que o cara era um jovem de 45 anos, tá? Uma pessoa jovem. Então, só que você vê assim, parecia, essa experiência que eu tive, esse foi o primeiro case, galera, que eu tive, de uma pessoa que ficou internada, jovem, 45, e veio treinar. A sensação que eu tinha é de estar dando aula para uma pessoa idosa, fraquinha, que tem idoso aí que é um cavalo, né? Uma pessoa idosa, fraquinha. Então, esse foi um case, agora tá bem, né? Tá bem, graças a Deus, agora a pessoa tá bem, tá recuperada, mas o relato é o mesmo, fadiga, cansaço, dificuldade de dormir, isso aí está sendo unânime. O Tadeu, eu acho que seria interessante a gente pensar em trazer também ver se consegue falar com o rapaz lá, que é especialista em fadiga, né, pro curso. Quem que é? É aquele rapaz que ele era de Ribeirão Preto, se eu não me engano. Ele falou sobre gerenciamento. Sim, nossa. Sim. Aquele cara é muito bom, cara. Aquele cara é muito verdade. bom. Não, e ele estaria no passado, se tivesse sido presencial, tinha um curso dele ano passado. Ele estava na programação, mas aí como a gente fez virtual e tirou os cursos, ele não participou. Não me lembro o nome dele, mas ele é um cara fantástico. Não, o Juliano que está nos vendo aí já colocou no grupo da SBPT um artigo agora aí de efeitos da Covid em vários órgãos. Então, é isso. E ó, pessoal, também para lembrar, o pessoal no exterior, eles já estão usando um termo, que é um termo bem apropriado, infelizmente, né? Mas long COVID. Covid longo, né? Eles estão vendo, assim, 2 fases da doença, a Covid-19 e a long COVID, que são os efeitos posteriores, né, as sequelas da Covid depois que a pessoa já se recuperou da doença, né? E ficam esses efeitos aí do long COVID. Interessante o que o Pierce falou aqui, ó. Exatamente, cara. Ele descreveu muito bem quando a pessoa volta. Ó, pois é. Exatamente, Pierce. Boa, brother. Não, o caso do Rogério está me surpreendendo. Ele estava fazendo os treinos dele, normal, nada exagerado, as nadações. E, cara, faz mais de um mês, um mês e meio que ele voltou do hospital e zerou. Não, um mês, foi no dia 24 de fevereiro, porque era o aniversário. 24 de fevereiro, faz um mês, e ontem ele estava fadigado completamente numa situação dessa, de ficar na cama até a hora do almoço.
É isso aí, pessoal. A ideia aqui era trazer a lembrança para vocês saírem na frente, mais uma vez. A gente quer sempre que vocês estejam na frente, mas também tem esse lado aí que eu achei muito legal no artigo internacional lá do Reino Unido. Os caras falaram, a gente vê isso como uma obrigação. E é isso mesmo. Nós não estamos há mais de ano falando que nós somos profissionais de saúde, comemorando isso e tentando jogar na cara dos prefeitos e dos governadores. Então, os profissionais de saúde têm não só a oportunidade, mas têm principalmente a obrigação de ajudar as pessoas. E nós temos um grande papel nisso, né? Então, lembrem disso, vamos estudar, vamos procurar essas sequelas aí. A operação demorou o que ele era antes, quanto tempo? A Thaís está perguntando, recuperação do seu cliente demorou para voltar o que ele era antes, quanto tempo? Acho que é do seu cliente. Se for do meu amigo que eu mencionei, Thaís, do Rogério, ele é proprietário de academia e ele teve a coisa, foi internado, chegou a ficar na UTI, né, mas saiu há mais de um mês e ele praticava natação e caminhadas, basicamente. Né? Agora, o do Gil, ele pode falar melhor. O meu aluno, ele teve 3 semanas de sensação. A sensação é que eu estava todo dia dando aula para um sedentário que nunca tinha feito exercício. E rapidamente ele foi recuperando. Assim, depois da 3ª semana, com regularidade, com um trabalho bem feitinho que conseguimos realizar, ele já estava treinando normalmente, sem intensidade. Então, do treino, eu me lembro que teve 2 treinos que eu coloquei desafios que duraram 1 minuto de intensidade e a resposta foi positiva. Uma história, uma questão que eu li lá no artigo que eu gostei bastante do Tadeu, até para reforçar sobre essa questão da conduta profissional, galera. Eles falam também da importância da comunicação, de como transferir a informação para que as pessoas assumam a responsabilidade do gerenciamento, né, de questões como exames preventivos, cuidados ao redor e além do treino. Então, eu acho que realmente eu penso cada vez mais na importância de falarmos e ensinar as pessoas do que ela precisa realmente realizar para ter uma construção e um resultado acima da média. E para isso precisa de método, precisa de comunicação, galera. As 2 coisas para que a pessoa veja sinergia no trabalho. Tem um detalhe aí também, agora você falando... uma pessoa que é ativa, que está acostumado, tal, que gosta de se sentir com energia e pratica atividade física e está bem. Quando passa por isso e depois fica numa condição dessa, de voltar ao sedentarismo praticamente, isso é um problema muito sério na cabeça dela. Né? A pessoa fica... Então, uma das coisas e para mim, por exemplo, quando eu passo, não tive, graças a Deus, mas sei lá, alguma coisa, acho que a situação mais vai ser as minhas pedras no rim aí, 2, 3 vezes que eu fiquei mal e fiquei 10 dias mal em casa, blá, blá, blá. Quando acaba, eu me sentia como? Eu já estava me sentindo bem, tal, não tinha nada. Só que, assim, você não tem vontade de ir no médico de novo para fazer o exame que ele falou para você fazer e tal. E isso no pós-Covid, nós podemos ajudar também as pessoas a isso, né? Você que está com o seu personal ali, com o seu cliente, acompanhando, né, no long Covid, fala, pô, você está indo no médico, você fez exames, por quê? Porque a pessoa vai ter alguma daquelas sequelas e a tendência da maioria é achar, não, vai passar, né? Daqui a pouco estou normal de novo. Mas essa doença é desconhecida em vários aspectos ainda e isso pode ser. Então, é importante também, né, ficar junto da pessoa para que essa comunicação que você está falando, que também tenha isso. Ó, você continua fazendo os exames, ouve o médico, vai, né, não desencana ainda do negócio, né, porque pode não ser a hora ainda. Isso aí, gente. Eu acho que... Muito bom, Tadeu. E reforçar, galera, isso que o Tadeu falou aí, né, do long COVID. Eu acho que a gente entender que a história ainda tem uma jornada para ser percorrida. Tem muitos capítulos que nós profissionais precisamos percorrer ainda. Então, pensa nisso. Saúde... se você se interessa por isso, começa a estudar já, começa a fazer contato, falar com as pessoas que podem ajudar e vai formatando já um programa para você atender essas pessoas, né, da melhor forma possível e ajudar realmente. Né, e ganhar dinheiro com isso.
Não tem nada errado. Tá bom? Exatamente. Bom fim de semana, gente. Excelente. Para quem é de São Paulo, teremos bons feriados, ninguém vai fazer. A desobediência civil finalmente começou, né? Não conheço uma empresa que vai dar esses feriados, que vai parar, a não ser, obviamente, na Sexta-feira Santa. É isso aí, vamos trabalhar que o dele está garantido, de quem decretou os feriados lá. Grande abraço, Exatamente. gente. Boa tarde. Beleza, valeu, galera. Beijo. Hello.